A Bíblia cristã detém o recorde mundial do Guinness de livro mais vendido no mundo. Muitas casas no mundo ocidental têm pelo menos uma Bíblia nas suas estantes, e muitas delas têm mais do que uma. Mas quantas pessoas as leem de facto? E mesmo entre os que a leem, quantos leem as profecias bíblicas? A profecia constitui pelo menos um quarto da palavra revelada de Deus, mas, para muitos, é a parte mais negligenciada das Escrituras. Meus amigos, não queremos que caiam nessa armadilha, porque Deus quer que mergulhem nas profecias que Ele inspirou a serem registradas para que as compreendam. Junte-se a nós neste episódio do Mundo de Amanhã, onde explicamos por que você precisa da profecia bíblica. Agora, antes de começarmos, preciso de ser muito claro. Hoje estou a falar especificamente da profecia bíblica. A história está cheia de supostos profetas que afirmam dizer o futuro. Homens como Edgar Cayce ou Nostradamus. A história não tem sido muito generosa com tais afirmações. O mesmo se pode dizer das estranhas previsões relativas ao ano de 2012, uma estranha previsão do fim do mundo baseada em conceitos maias mal interpretados e induzidos por drogas, que serviu mais para vender livros e bilhetes de cinema malucos do que para dizer o futuro. A profecia bíblica é importante, tanto que Deus encheu a sua própria palavra com ela. Por isso, não deve ser surpresa que o diabo tenha falsificado a verdadeira profecia bíblica e os profetas bíblicos de inúmeras maneiras. Mas você não precisa da falsificação, você precisa da verdade. E é nisso que eu estou focando hoje, na verdadeira profecia bíblica. E sejamos honestos, alguma vez tentaram ler a profecia bíblica e acharam-na intimidante? Com todos os seus símbolos e visões de prostitutas, monstros e estátuas, ou falando do anticristo, da queda de impérios, de sinais celestiais, pode parecer um pouco demais. Quando eu era um jovem adolescente, lembro-me de ler o livro do Apocalipse e de ler sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Contei à minha falecida avó o que pensava que significava, o que estava completamente errado, por sinal, e ela olhou para mim com bondade e disse-me com um sorriso gentil: "Sabes, temos tendência para nos afastar desse livro da Bíblia. Não estou aqui para falar mal da minha avó num programa de televisão transmitido para todo o mundo. Eu amava-a muito. Mas apesar de toda a sua sabedoria e experiência, ela simplesmente nunca tinha tido ninguém que lhe explicasse as bênçãos que a leitura e a compreensão da profecia podem trazer para as nossas vidas e os propósitos para os quais Deus a inspirou em primeiro lugar. Pense no que significava para ela, para si e para mim, evitar a profecia. Entre 1/4 e 1/3 da sua Bíblia é profecia. Imagine ignorar cada quarta palavra ou cada quarto capítulo. Se alguém exigisse que rasgássemos 30% das páginas da nossa Bíblia, estaríamos a gritar em voz alta sobre censura e totalitarismo. Quando Jesus estava prestes a começar o seu ministério, foi tentado por Satanás e, em resposta, Jesus fez uma declaração importante que precisamos de ouvir hoje. Em Mateus 4 e versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E note, toda palavra significa toda palavra, não 2 de 3 ou 3 de 4. De facto, Cristo é claro quando diz que quer que os seus seguidores leiam as profecias que inspirou tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em Apocalipse 19 e 10, é-nos dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Logo no início do livro do Apocalipse, o primeiro versículo do primeiro capítulo diz-nos que Cristo revelou o conteúdo desse livro sob as instruções de Deus para mostrar aos seus servos coisas que em breve deveriam acontecer. E em Apocalipse 1 e versículo 3, Deus nos dá uma promessa. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quem é que não quer receber a bênção de Deus? Deus não desperdiça palavras e inspirou a profecia bíblica por uma boa razão. Estamos a analisar 4 razões, e aqui está a primeira. A profecia bíblica avisa as pessoas e as nações para se arrependerem e evitarem o castigo. Quando o apóstolo Pedro terminou o primeiro sermão inspirado da igreja do Novo Testamento, ele disse às multidões reunidas: "Salvai-vos desta geração perversa." Meus amigos, olhem à vossa volta para o mundo de hoje e digam-me honestamente se não acham que as suas palavras se aplicam ainda mais poderosamente hoje, quase 2000 anos depois, do que no seu tempo. Conseguem ver isso, não conseguem?
O mundo está a desmoronar-se pelas costuras. Algo está terrivelmente errado com a civilização. E embora muitas pessoas afirmem que sabem como resolver o problema, nenhuma delas está a dizer o que realmente precisa de ser dito. O mundo está a morrer devido ao pecado, à violação da justa lei de Deus. Na verdade, como destacamos frequentemente neste programa e em nossa revista gratuita, Mundo de Amanhã, algumas das nações que mais foram abençoadas por Deus são as mesmas que estão liderando o caminho na quebra da lei de Deus e ensinando outros a fazer o mesmo. Esse caminho levará essas nações e, eventualmente, o mundo inteiro ao período mais terrível que a humanidade já conheceu, a grande tribulação, seguida pelo dia do Senhor. Lemos sobre os tempos profetizados que virão em Mateus capítulo 24, começando no versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Repare que Jesus diz que ninguém se salvaria se Deus não interviesse. Embora o castigo pelo pecado impenitente comece francamente nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e noutras nações de ascendência britânica, acabará por engolir o mundo inteiro, ameaçando a existência de todos os seres vivos. Mas Deus, o Pai e Jesus Cristo disponibilizam um caminho de fuga. Em Ezequiel 33 e no versículo 11, Deus diz-nos que não tem prazer na morte dos ímpios. Em vez disso, avisa-nos do que está para vir, para que nos arrependamos, para que deixemos de pecar e aceitemos a oportunidade de escapar. Voltem ao livro de Ezequiel e leiam as suas palavras apaixonadas a Israel, palavras que, garanto-vos, se destinam às nações e aos povos de hoje. Leas em Ezequiel 18 e no versículo 30. Arrependei-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não seja a vossa ruína. Lançai fora de vós todas as transgressões que cometestes, e arranjai para vós um coração novo e um espírito novo. Porque haveríeis de morrer, ó casa de Israel? Pois não tenho prazer na morte de quem morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. E quando você entende o que a profecia bíblica diz que está vindo sobre nossas nações e como seus pecados serão visitados sobre elas, então você entende porque todos nós aqui no mundo de amanhã nos recusamos a parar de clamar em voz alta e não poupar em declarar esses pecados e encorajar o mundo a se converter de seus pecados e abraçar seu Salvador, Jesus Cristo, e encontrar escape dos tempos que virão. Pois o arrependimento é o único meio de escape. E a profecia torna este facto claro. A profecia bíblica adverte as pessoas e as nações a se arrependerem para que possam evitar o castigo. Meus amigos, isso significa que tu e eu também. Se quiser escapar aos castigos que virão sobre este mundo, então precisa de parar de pecar e de quebrar os mandamentos de Deus e voltar-se para Jesus Cristo em obediência arrependida. No entanto, devemos ver o mundo não como queremos que ele seja, mas como ele realmente é. Deus certamente vê. Deus certamente vê. E o facto é que, infelizmente, a maioria não se arrependerá e mudará. De facto, muitos dos que estão a assistir podem não escolher abandonar os seus pecados. A maioria irá para o castigo e para o cativeiro. Então, a segunda razão pela qual a profecia inspirada por Deus nas páginas das Escrituras entra em ação. A profecia bíblica incentiva os que estão em cativeiro a se arrependerem. Tal como o castigo de um pai amoroso, o castigo de Deus não é severo só por ser severo. Ele espera que as pessoas se arrependam antes do castigo chegar. E mesmo depois de o castigo ter chegado, continua a esperar que se arrependam. E a profecia também desempenha um papel nesse sentido. Vemos este propósito da profecia refletido em passagens como o Deuteronômio 4. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, para onde o Senhor vos conduzirá. E ali servireis o que é de Deus, obra das mãos dos homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas dali buscarás o Senhor, teu Deus, e o encontrarás, se o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma.
Quando estiveres em apuros e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, quando te voltares para o Senhor teu Deus e obedeceres a sua voz, porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Esperamos sinceramente que muitos de vós, se não todos os que nos ouvem, se arrependam, se voltem para Deus de todo o coração e empenhem sinceramente as vossas vidas em obedecer-lhe. Mas para aqueles que não o fizerem e que se encontrarem sob o castigo da grande tribulação que se aproxima, esperamos que estas palavras de Deuteronômio 4 venham à mente. Que se lembrem de que os tempos que estão a viver foram profetizados e aconteceram exatamente como a Bíblia disse que aconteceriam. E que nessa altura se voltem para Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Clamar a Ele nesses tempos. E se você se voltar para Jesus Cristo no seu cativeiro com todo o coração comprometido em obedecê-lo, então Ele vai te ouvir. Sim, a segunda razão pela qual Deus inspirou profecias nas páginas da sua Bíblia é que a profecia bíblica encoraja aqueles que estão no cativeiro a se arrependerem. Até agora, vimos que Deus usa a profecia para advertir as nações a se arrependerem e escaparem do castigo. E usa-a para inspirar aqueles que não se arrependem a voltarem-se para Ele no meio do castigo. A terceira razão para a profecia bíblica destaca a ironia dos cristãos que dizem que não é preciso prestar atenção à profecia, porque ilustra a razão pela qual a profecia está no centro da mensagem que Jesus Cristo veio pregar. A terceira razão é que a profecia bíblica anuncia as boas novas do reino de Deus que está a chegar. Demasiadas pessoas pensam que Jesus Cristo só veio para dizer às pessoas como podem ser perdoadas dos seus pecados. E sim, o perdão dos pecados é uma fonte de alegria e motivo de louvor. Mas isso é apenas uma faceta de uma mensagem maior que Deus enviou ao seu Filho para pregar. Lemos sobre essa mensagem em Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. E depois de João ter sido preso, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo que o tempo está cumprido e que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho do reino de Deus que se aproxima e que será estabelecido no regresso de Jesus Cristo é uma das mensagens mais cheias de esperança e transformadoras de vida que se pode esperar compreender. E, por se concentrar em eventos futuros, o evangelho do reino de Deus é inerentemente uma mensagem profética. De fato, muitas profecias do Antigo e do Novo Testamento apontam-nos para diferentes pormenores esperançosos do reinado desse reino. Por exemplo, o Apocalipse 20 fala dos 1000 anos de afastamento de Satanás, o diabo, e proclama que os cristãos fiéis glorificados reinarão ao lado de Jesus Cristo durante esse tempo. Zacarias 14 explica como todas as nações do mundo se reunirão em Jerusalém todos os anos para a alegre festa dos tabernáculos. Isaías 11 fala da natureza transformada do mundo animal, enquanto Isaías 35 fala da terra transformada e embelezada e da cura de todos os cegos, surdos e incapazes de andar. Zacarias 8 fala de como as crianças pequenas estarão seguras a brincar nas ruas. Se é um telespectador de longa data ou um assinante da revista Mundo de Amanhã, então sabe que as muitas profecias do Reino de Deus são um foco especial deste ministério. Deus encarregou-nos de pregar o Evangelho do Reino vindouro de Cristo, e é o que fazemos. E você precisa da esperança que vem do entendimento sobre esse reino. É por isso que precisamos da profecia bíblica. Há uma razão para o apóstolo Pedro chamar o reinado profético de Jesus Cristo de restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio do mundo. O Evangelho do Reino de Deus é uma mensagem profética. E se ignoras as profecias da tua Bíblia, então estás a ignorar as belas descrições do mundo de amanhã que o Todo-Poderoso inspirou nas páginas das Escrituras para te encher de esperança e de anseio por esse mundo que em breve virá. Mais uma vez, a profecia bíblica anuncia as boas novas do reino vindouro de Deus. Uma quarta razão vital para a profecia é que a profecia bíblica demonstra a total soberania e poder de Deus. E num mundo como o de hoje,
em que cada semana parece trazer notícias de mais perturbação, caos e desgosto, precisamos de nos lembrar que o nosso amoroso Criador está verdadeiramente no controle. Deus aponta para esse propósito da profecia no capítulo 46 de Isaías, começando no versículo 9. Lembrai-vos das coisas antigas, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, dizendo: o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade, chamando do Oriente a ave de rapina, e de uma terra remota o homem que executa o meu conselho. De facto, eu o disse, e também o cumprirei. Propus isso, também o farei. Muitos de vós conhecem o meu amigo e apresentador de longa data do Mundo de Amanhã, Richard Ames. Ele adora enfatizar uma verdade vital que resume em 3 palavras simples: Deus reina supremo. E se algum de vós conhece Richard Ames pessoalmente, então sabe que ele vive a sua vida à luz destas palavras. Deus usa a profecia para ajudar a ensinar essa verdade e torná-la muito mais real no seu coração, na sua mente e na sua vida. A profecia bíblica ensina-nos que Deus é fiel e em quem podemos confiar. Revela-nos que toda a história humana, desde o princípio até ao fim, é simplesmente o desenrolar do seu plano para a humanidade. E revela esse plano. Quando confiamos em Deus, mesmo nas nossas dificuldades, podemos ter fé que Ele está no comando e está a fazer tudo para o nosso bem. Como nos é dito em Romanos 8, 28. Foi essa confiança no poder de Deus para cumprir o seu propósito que levou o apóstolo Paulo, nas suas dificuldades, a começar a sua carta a Tito desta forma: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que está de acordo com a piedade, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos. Só o Criador tem a capacidade de declarar o fim desde o princípio e de garantir que assim será. E esse Criador não só é digno do nosso amor e adoração, como também é digno da nossa confiança. A profecia ajuda-nos a lembrar que Ele tem total soberania e poder, e que podemos confiar-lhe as nossas vidas. Quando juntamos estes 4 propósitos da profecia, vemos que a profecia bíblica não é apenas uma busca acadêmica ou um jogo de adivinhação em que tentamos prever o futuro e ver se corre como pensamos. Você precisa de profecia porque há um propósito que Deus pretende realizar na sua vida. Quando pensamos nestas razões, torna-se claro que Deus não pretende que a profecia seja uma espécie de exercício acadêmico ou um código secreto que temos de decifrar para saber o que o futuro nos reserva. Pelo contrário, Deus está a usar a profecia para produzir um impacto na sua vida. Ele procura mudar a sua vida, aproximá-lo dele, colocá-lo mais em sintonia com o seu propósito para a sua vida. Deus pretende que a profecia o leve a arrepender-se, a mudar os seus caminhos dia após dia, abandonando o pecado e a desobediência às suas leis e voltando-se para o arrependimento, abraçando o governo do seu Filho, Jesus Cristo. Quer o façamos antes do castigo, ou mesmo no meio desse castigo, uma vida transformada é o que ele procura alcançar com as suas profecias inspiradas. E com a profecia, Deus dá forma à nossa esperança para o futuro, apontando-nos na profecia para os nossos futuros papéis no seu reino como filhos glorificados de Deus, ajudando Jesus Cristo a embelezar este mundo e a servir os outros, ajudando-os a compreender melhor os caminhos de Deus. Deus dá-nos um objetivo que dá sentido às nossas vidas. Como Cristo diz em Mateus 6 e versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a profecia ajuda-nos a tornar esse reino real nas nossas mentes e nos nossos corações, pintando um quadro belo e pormenorizado do mundo de amanhã que nos ajuda a imaginar o mundo que Ele deseja construir ao nosso lado. Finalmente, quando a vida se torna difícil e passamos por provações e dificuldades, é a profecia que nos recorda que Deus é grande e bom, e que em todas as coisas Ele reina supremo nos céus, independentemente das nossas circunstâncias atuais. O fim de todas as coisas está nas suas mãos,
e podemos ter a certeza de que Ele está no controle. Muito obrigado por assistir. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Trabalhamos arduamente aqui no Mundo de Amanhã para o ajudar a dar sentido ao seu mundo através das páginas da Bíblia. Se quiser mais informações sobre o nosso tópico de hoje, consulte os nossos recursos de estudo gratuitos em omundodeamanha.org. E se gostarem destes vídeos, esperamos que subscrevam o nosso canal para poderem ver mais. E se clicar no sino, será notificado quando sair outro. Muito obrigado.